Olá, aluno, seja muito bem-vindo. Professor Marcelo aqui. Vamos falar um pouquinho hoje sobre introdução à biologia celular e histologia, né? Vamos estudar um pouquinho como as células são, suas características e quais são as características que elas precisam adquirir, né? Quando elas resolvem se agrupar para fazer tecidos especializados em suas funções. Tudo bem? Então vamos lá. A gente sabe que a célula é a unidade básica da vida, né? Toda a vida é constituída de uma célula e ela é a minha menor unidade estrutural e funcional de um ser vivo. Então, os seres vivos mais simples são constituídos de uma única célula, são unicelulares, assim como eu tenho é, organismos complexos que vão ser constituídos de milhares de células. Os vírus, nesse sentido, né, eles não são formados por células e, portanto, os vírus não são considerados como seres vivos, mas sim parasitas intracelulares obrigatórios. Os vírus, eles precisam infiltrar-se numa célula para usar a sua maquinaria energética e estrutural para poder produzir novas cópias de si. E quando eles estão no ambiente, eles são agentes inertes e, portanto, não são considerados vivos. Quando a gente pega os seres vivos, uma vez que a gente definiu que a célula é a unidade básica da vida, nós podemos separar-os em pluricelulares, né, quando são formados por mais de uma célula, e os unicelulares, quando a unidade única, o ser é formado por uma única célula. Aquela célula única já é o ser e sua complexidade total. Inicialmente, né, no começo dos estudos, né, no desenvolvimento da ciência e a formação das ciências, né, que formam o conhecimento humano, os organismos foram divididos em 5 reinos, baseados nas suas complexidades celulares e características, né? São os famosos reinos de Whittaker, que lá em 1969 promoveu, observando as diferentes células e os diferentes organismos que existiam no nosso planeta, uma organização. Então, nós tínhamos o reino Plantae, né, onde eu tinha as plantas, o reino Animalia, onde eu tinha cachorro, gato, coelho e nós, seres humanos, o reino Fungi, né, composto pelos fungos, macrofungos e microfungos, os protistas, né, onde eu tinha algas intracelulares, tripanossomos, né, as nossas amebas, algumas diatomáceas, algumas algas unicelulares, e eu tinha o reino Monera, né, formado pelas minhas bactérias, né, sejam elas bacilares, diplococos, streptococos, então diferentes bactérias, né, incluídas nesse reino Monera. Atualmente, né, nós fazemos com o avanço da biologia molecular, com o avanço do entendimento do DNA, do RNA, dos processos de transcrição e replicação, hoje nós temos o que a gente chama, né, de um estabelecimento de evolução entre os organismos, e nós dividimos agora, na verdade, né, em 3 grandes grupos, né, a todos os meus reinos hoje, eles estão divididos em 3 grandes grupos, né? Todos tendo origem, né, filogenética num ancestral comum, que a ciência hoje chama de Luca, e a partir do Luca, nós tivemos o surgimento das bactérias, né? Onde aqui eu tenho diferentes bactérias formando, sejam elas púrpuras, bactérias que estão lá no meu intestino, bactérias que causam doença. O reino Archaea, onde eu tenho seres unicelulares, né? Mas em que as células apresentam características eucariotas, embora eles sejam unicelulares, e também apresentem algumas características parecidas com as bactérias. Então, esse reino está aqui no meio, né? Ele tem umas características celulares parecidas com esse reino, mas muito parecidas com os eucárias, então você vê que ele está mais deslocado perto dos eucárias. As células são mais parecidas com as nossas, embora não sejam iguais. E eu tenho o reino eucária, onde aqui eu tenho lá os protistas, os fungos, as plantas, né, os animais, os primatas, todos no meu filo eucária. Tudo bem? E aí, a gente pode pensar assim, né? O que que a gente deveria pensar, o que que a gente pensa quando observa uma célula, né? A gente acaba entendendo que a célula é uma unidade básica de vida estruturada, algumas mais simples e mais complexas, mas algumas características, algumas estruturas devem se manter para todas as células.
Toda célula vai ter uma membrana plasmática, vai ter o seu material genético, né? E algumas delas vão ter uma quantidade maior de organelas e outras vão ter umas organelas mais simples ou uma quantidade limitada de organelas, tudo bem? Quando a gente olha a membrana plasmática, nós percebemos que as membranas das células, elas têm natureza lipídica, ou seja, elas são feitas de lipídios, mas também vão conter carboidratos e proteínas inseridas nessa membrana lipídica. Ela delimita a célula, então ela determina qual é o espaço físico daquela célula, ela serve de proteção, impedindo que substâncias estranhas às células entrem, ela permite o reconhecimento celular, então ela tem estruturas que identificam células ao redor, identificam se aquelas células ao redor fazem parte do tecido ou não, e elas também permitem o transporte de substâncias para dentro e fora desse espaço físico celular, né? E elas também estão atuantes no metabolismo celular, uma vez que elas regulam o que entra e o que sai dentro da célula. Além disso, todas as células, por serem seres vivos, vão ter o material genético, a informação que determina como essa célula vai ser, quais são os processos que ela vai ser. Então, os ácidos nucleicos, na figura do DNA e do RNA, eles têm a informação que determina o que, que aquela célula vai fazer, quais são as proteínas que ela vai produzir, quais são os açúcares que ela vai poder usar ou não. Toda a informação vai estar contida no material genético. E as organelas, elas vão ter uma composição lipídica, elas vão ter lipídios na sua composição, proteínas e ácidos nucleicos, dependendo de qual organela nós estamos falando, né? Tem organelas que podem ter proteínas somente, tem organelas que são associações de proteínas com ácidos nucleicos, eu tenho organelas que são associações de proteínas com lipídios, e eu tenho uma variedade de estruturas, né, possíveis de serem formadas. A função das organelas, elas variam de organela para organela. Mas, por exemplo, a gente pode dizer que eu tenho organelas especializadas na síntese de proteínas, que são os ribossomos, tem organelas que estão atuando na fagocitose, elas apresentam um papel em algum período da fagocitose, como, por exemplo, os lisossomos. Algumas das organelas estão responsáveis por armazenamento, por distribuição de moléculas, como o complexo de Golgi. Eu tenho moléculas, né? Tenho organelas responsáveis pela síntese de biomoléculas, como é o caso do retículo endoplasmático liso e rugoso. Algumas delas atuando no metabolismo através da produção de proteínas e de fatores enzimáticos, por exemplo. Muito bem. Quando a gente vai mais fundo na célula, a gente percebe que toda célula é formada por um polímero, né? Ela é uma associação de bloquinhos de construção. Eu gosto de usar a analogia de que a minha célula é como se eu recebesse várias peças de Lego e eu posso combinar essas peças de Lego de acordo com o tamanho, a cor, né? Posso fazer uma variação. Por exemplo, um carboidrato são formados pela menor unidade, que é o monossacarídeo. Eu ligo esses monossacarídeos para fazer carboidratos maiores e mais complexos, e esses carboidratos podem fazer, por exemplo, os grânulos dos cloroplastos das plantas, né? Eu tenho lá no ácidos nucleicos, o meu monossacarídeo, a minha pecinha de Lego chama nucleotídeo. Eu ligo esses nucleotídeos em sequências para formar fitas de DNA, e com várias fitas de DNA eu posso montar meus cromossomos. As proteínas, né, são formadas por aminoácidos, então o meu bloquinho de Lego chama aminoácido. Eu junto vários aminoácidos para fazer um polipeptídeo, e várias proteínas juntas podem fazer estruturas como, por exemplo, os filamentos intermediários do citoesqueleto. E os lipídios, né, eles são mais variáveis, mas a maioria deles apresenta como bloquinho de construção ácidos graxos. Eu junto esses ácidos graxos para fazer diferentes lipídios, como por exemplo os triglicerídeos, e eles vão juntos formar, por exemplo, a gordura que é estocada no meu tecido adiposo, nas células adiposas. É interessante notar, né, que organismos complexos, eles são organizados em um nível bem hierárquico que segue uma lógica. Então, eu tinha lá milhares de átomos, né, de substâncias diferentes, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo. Eles se juntam, se organizam para formar as biomoléculas.
Essas biomoléculas se organizam de forma a formar as estruturas que vão dar origem às minhas células. Essas células, por uma vez, se unem mais uma vez e se organizam para formar os meus tecidos. Esses tecidos vão se organizar para formar os órgãos, cada um com uma função e uma origem dentro do meu corpo. E a conjunto desses órgãos vão formar sistemas que vão manter meu corpo ativo e funcional. Então, fazendo o período inverso, né, olhando para dentro de você agora, você tem o seu organismo complexo, né, todas as suas ideias, as suas emoções, tudo que você viveu na vida, mas biologicamente o que que você tem? Um organismo é a reunião de vários sistemas, sistema cardiorrespiratório, sistema digestório, sistema nervoso, né, sistema circulatório. Esses sistemas são formados por órgãos, né? Esses órgãos são a soma de vários tecidos. Esses tecidos, por sua vez, são formados por células iguais ou uma variedade de células dependentes do tecido que qual você está analisando. Quando a gente olhar as organelas e as estruturas celulares, a gente vê que diferentes macromoléculas formam essas estruturas. E o melhor exemplo para a gente ter uma ideia disso é a nossa membrana plasmática. Então, quando a gente pega a membrana plasmática lá, a gente nota que ela é formada primeiro por fosfolipídios. São lipídios que têm uma cabeça hidrofílica e um corpo hidrofóbico, ou seja, tem uma região que gosta de ficar em contato com a água e uma região que não gosta de ficar em contato com a água. Esses fosfolipídios, eles têm tendência a se agrupar entre si através, né, das caudas hidrofóbicas. No meio dessa membrana, eu tenho a inserção de colesterol para dar fluidez para essa membrana, e eu aí consigo fazer uma bicamada fosfolipídica, feito de lipídios, que vão determinar, né, vão determinar qual é o espaço ocupado por aquela célula, vão proteger o interior da célula e vão negociar quais são as moléculas que vão entrar ou não nessa célula. Além disso, eu vou ter nessa membrana plasmática a presença de alguns carboidratos, algumas proteínas, né, que vão fazer com que essa célula possa reconhecer a célula ao lado, que essa célula possa ser identificada como algo pertencente ao meu corpo ou não. Eu vou ter também nessa membrana proteínas inseridas que podem funcionar como base para os carboidratos. Essas proteínas podem fazer canais para que permita a passagem de substâncias ou não para o interior da célula. E quando a gente olha lá no núcleo a gente tem, né, a cromatina, que é a soma de todo o meu material genético no interior da célula, que é formada por cromossomos, cada cromossomo formado por fitas de DNA. Essa fita de DNA, por sua vez, vai ser formada pelas bases nitrogenadas, né, constituinte dos nucleotídeos, que são a citosina, guanina, adenina e timina. Então, eu tenho uma organização macromolecular bem conhecida e importante para o funcionamento da minha célula. É interessante notar como essa organização e essa hierarquia funciona tão bem no nosso planeta, que mesmo organismos completamente diferentes, eles acabam optando por ter moléculas, né, com a mesma característica e função, fazendo as suas estruturas. Por exemplo, é claro que uma proteína minha não é a mesma proteína que eu tenho numa bactéria, mas a gente viu que proteínas funcionam na membrana. Então, eu vou ter proteínas na célula de uma bactéria, na célula de um polvo, na célula do ser humano, na célula de um protozoário, na célula de um ratinho, na célula de um verme. Por quê? Essa biomolécula e a estrutura dessa biomolécula funcionou bem para o que a célula precisa fazer e para as características que a célula precisa manter. Quando a gente fala de célula, a gente fala que existem dois tipos básicos de células: as células eucariontes e as células procariontes, né? Basicamente, nas procariontes eu tenho as células das bactérias e aqui as demais células que compõem, né, os meus reinos da vida lá, meus três reinos. Então, as células eucariontes. Nós somos eucariontes e as bactérias a quais nós temos contato ou que estão no ambiente são seres procariontes. O que que eu vejo de diferente, né? O que que eu tenho numa célula eucarionte? Na célula eucarionte,
né, o meu núcleo, meu material genético, ele é revestido por uma membrana, que a gente chama de carioteca ou envoltório nuclear, que vai fazer com que esse material genético fique em um lugar determinado da célula, protegido e isolado do restante da célula, né? Além disso, nos eucariontes, eu vou ter uma riqueza de moléculas cada vez mais especializadas na produção digestiva, na produção de energia, na digestão de moléculas, no controle da divisão celular. Então, em geral, as células eucariontes apresentam muitos tipos de organelas, diferente das células procariontes, além da presença do envoltório nuclear isolando o núcleo do resto do citoplasma, né? Nos eucariontes, então, eu tenho uma membrana envolvendo o meu núcleo, que a gente chama de carioteca. Eu tenho uma membrana plasmática delimitando essa célula e fazendo o controle das substâncias que entram e saem da célula. E eu tenho organelas como mitocôndrias, retículo endoplasmático, ribossomo, aparelho de Golgi, lisossomo, peroxissomo, endossomo. E eu tenho um citoesqueleto que é responsável por organizar e dar forma a essa célula, né? Uma série de proteínas estruturadas aqui dentro que vão dar a forma da minha célula. É claro, se a gente pegar diferentes tecidos do nosso corpo, a quantidade de organelas, né, e a maneira como essas organelas se apresentam pode ser diferente. Por exemplo, células que são muito ativas metabolicamente, elas podem ter muitas mitocôndrias porque elas precisam de muita energia. E a mitocôndria são as organelas responsáveis pela formação de ATP, que é a moeda energética da célula. Uma célula que produz, por exemplo, hormônios ou proteínas em grande quantidade, provavelmente elas vão ter mais ribossomos que outras que não produzem. Por quê? Porque os ribossomos são o local de síntese de proteínas. Tudo bem? Então, aqui a gente tem uma visão geral de uma célula eucariótica. Então, eu tenho lá a cromatina, o envoltório nuclear. Esse envoltório ele tem poros dentro dele que vão permitir a passagem ou não de algumas substâncias. Eu tenho uma região bem concentrada chamada nucleolo, onde eu tenho RNA e proteínas concentradas, né? Eu tenho um retículo endoplasmático rugoso, que é uma série de canais achatados de característica lipídica grudados com ribossomos, eu tenho retículo endoplasmático liso, eu tenho microtúbulos, centríolos, eu tenho eh, mitocôndria, tem o complexo de Golgi, vou ter lisossomo, peroxissomos, vesículas, né, liberadas pelo complexo de Golgi. E além disso, nessa região, eu tenho um líquido coloidal, né? Eu tenho vitaminas, aminoácidos, águas, que dão a essa região aqui, ela não é vazia, ela não é um vácuo, ela é preenchida por um líquido com característica mais viscosa, que a gente chama de coloidal. E a célula procarionte? A um primeiro momento, a célula procarionte ela parece ser mais simples, mas é claro que esses seres têm a sua complexidade na simplicidade, né? Eles também fazem processos metabólicos interessantes, eles também têm estruturas interessantes para poder sobreviver, né, no ambiente ou no hospedeiro, e em muitos casos até causar doenças em outros seres a quais eles podem infectar. Em geral, o que que a gente vê na célula procarionte? Ela vai ter uma membrana plasmática, algumas delas vão ter uma parede celular, ou seja, um segundo envoltório feito de açúcares e proteínas, que vão dar mais resistência a essa célula, né? Alguns deles vão ter ainda uma terceira camada de açúcares para proteger ainda mais essa célula. Algumas podem ter um flagelo, que é uma estrutura usada para locomoção. Eles podem ter piles, que são proteínas que vão fazer com que ela grude-se a lugares com maior facilidade, fímbrias, né? Pires que vão ajudar ela no movimento ou na interação com outros organismos. Elas podem guardar algumas substâncias, né? No que a gente chama de inclusões citoplasmáticas. Elas não vão ter carioteca. Elas não têm um núcleo organizado e separado do citoplasma, mas o DNA delas não é jogado ao esmo, é DNA, é material genético, é importante. Ele fica numa região que a gente chama de nucleoide, onde tem a concentração desse material genético.
Além disso, eles têm ribossomos como a única organela presente nos procariontes. Procarionte não vai ter complexo de Golgi, não vai ter retículo endoplasmático, não vai ter retículo plasmático rugoso, não vai ter lisossomo. Ele vai ter o quê? Ele vai ter ribossomos que fazem as proteínas. Essas proteínas ficam livres no citoplasma e vão fazer as suas devidas funções. Tudo bem? Então, uma visão geral dos eucariotos. São os protistas, os fungos, animais e vegetais. Eles têm carioteca, então eles têm um envoltório nuclear. Eles apresentam muitas organelas e organelas diversificadas. O DNA, geralmente, ele é linear, ele é reto, e ele está restrito ao núcleo, né? Então, eu vou ter DNA aqui dentro do meu envoltório nuclear. Eles podem ser pluricelulares ou unicelulares. Eu tenho, desde nós que temos milhões de células, trilhões de células, como eu posso ter seres unicelulares, como, por exemplo, protozoários e amebas. O RNA é produzido no núcleo e depois transportado para o citoplasma. A célula apresenta citoesqueleto, ou seja, ele tem uma rede de proteínas que dão forma para essa célula. E as células podem sofrer diferenciação celular e divisão em tecidos, ou seja, elas podem se especializar, fazer modificações para se especializar, para formarem um tecido mais complexo. Os procariotos são as bactérias, cianobactérias e arqueias. Então, aqui eu reuni tanto as arqueias lá do ramo, lembra que eu falei que elas tinham características muito similares aos procariotos e algumas características similares aos eucariotos, elas estão no meio do caminho? Então, as arqueias estão aqui. Então, elas têm, né? São unicelulares, elas não têm carioteca, então elas não têm um núcleo, né? Uma membrana revestindo o núcleo. Elas têm como organela somente os ribossomos. Em geral, o DNA delas é circular, então ele é ligado pelas extremidades. Elas são unicelulares e o RNA é produzido diretamente no citoplasma. Eu não tenho uma interface, né? Ele não é produzido no núcleo porque o núcleo verdadeiro não existe. E essas são células geralmente sem citoesqueleto, elas mantêm a forma através da ação de outras proteínas que ajudam ela a estruturar sua forma, incluindo a parede celular. Os principais constituintes moleculares da célula, as principais moléculas que fazem a célula, é a água, na maior parte do. Nossa célula é água, 85%, cerca de 10% de proteínas. A informação está contida em cerca de 0,4% do DNA e 0,7% de RNA. Os lipídios, eles somam mais ou menos 2%, né? Presente em organelas lipídicas, né? Em organelas membranosas e na minha membrana plasmática. Eu tenho outros componentes orgânicos, né? Como vitaminas, vitaminas do grupo A, vitaminas do complexo B, vitamina C, D, E K. E eu tenho outros compostos inorgânicos, como o ferro, que é presente em algumas proteínas importantes para o meu organismo, né? Então, aqui vamos, se a gente fosse comparar, né, células procariontes e células eucariontes. Envoltório nuclear, né, presença de uma membrana nuclear, é ausente nos procariontes e presente nos eucariontes. O DNA, ele está liberado lá no citoplasma e é circular. Nas células eucariontes, ele é combinado com proteínas que vão fazer ele ficar enovelado. O cromossomo, geralmente, nos procariontes são únicos e nos eucariontes são múltiplos, né? Lembrando que a biologia sempre existem exceções, né? Os nucleolos são ausentes no procariontes e presentes nos eucariontes. As bactérias, né, as células procariontes, elas dividem por fissão binária, então elas aumentam de tamanho, multiplicam o seu DNA, o seu material e separam. E nas eucariontes elas fazem mitose e meiose. Os ribossomos das duas células são diferentes. Aqui a gente tem ribossomo 70S nos procariontes e 80S nos eucariontes. Eu tenho ausência de endomembranas, então eu não tenho organelas membranosas nos procariontes, eu tenho organelas membranosas no procariontes. Não existe mitocôndrias nos procariontes, eles mesmo, o metabolismo de uma célula faz a energia. Nos eucariontes eu tenho uma organela específica chamada mitocôndria que faz a produção de ATP na célula. Procariontes não têm cloroplastos. As células vegetais procariontes apresentam cloroplastos, que é onde vai ser realizada a fotossíntese.
A parede celular, né? Ela existe uma parede celular procarionte, mas ela não apresenta celulose. Nas células eucariontes, os vegetais apresentam celulose, mas parede celular, ela não está presente em todas as células eucariontes, tá? Nossas células, por exemplo, não apresentam parede celular. Exocitose e endocitose, as células procariontes não fazem, geralmente elas transportam substâncias através da difusão e dos transportes ativos, enquanto as células eucariontes fazem exocitose, elas liberam vesículas para o ambiente e elas também engolem substâncias através da endocitose. O citoesqueleto é ausente nos procariontes e presente nos eucariontes. Então, essa foi a nossa introdução, né? Espero que você tenha revisto aí alguns conceitos sobre o que uma célula é, o que que ela possui, por que que elas evoluíram da maneira que é, e a diferença entre uma célula procariótica e eucariótica foram revistos nessa aula. Espero que vocês tenham muito sucesso nos estudos. Nos vemos em breve. Ótimos estudos.